Bom, gente, agora nós estamos aqui para mais um culto ao ar livre. Agora, como vocês podem ver, a gente está aqui no Teatro Municipal. Então, o pessoal aqui andando de skate. Nós já fizemos o culto no Anhangabaú, fizemos lá no Teatro da Língua Portuguesa, na UNC. Estamos aqui agora no centro para fazer mais um culto ao ar livre. Então, acompanha com a gente mais esse culto e Tribo de Judá vai detonar. Vamos lá. Vivo, santo e agradável a Deus, e ao vosso culto racional. No versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, porque esse versículo nós temos lido diversas vezes na igreja. E esse versículo, realmente, nós sabemos que é uma entrega do homem a Deus. É uma entrega daquilo que, para mim, é uma oferta. Não é uma oferta em relação ao dinheiro, mas é uma oferta de entregar a sua vida. De entregar a sua vida para o Senhor. Para que realmente Deus, Ele te direcione nos seus caminhos. Para que realmente você viva aquilo que é a palavra de Romanos 2. Que você vai ser direcionado, você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu estava analisando aquilo que é a respeito dos nossos sonhos, porque quando nós somos jovens, a gente tem muitos sonhos. E muitos sonhos, muitas pessoas acabam não realizando os seus sonhos, por causa que não conhece o passo daquilo que é para realizar os sonhos. Eu fiquei pensando também, aquilo que são os sonhos de Deus para a nossa vida. Imagine só, o que Deus pensa ao nosso respeito. Você já parou para analisar aquilo que Deus pensa ao seu respeito? Então, em nome de Jesus, amado, eu quero falar para vocês 3 passos daquilo que é os nossos sonhos, daquilo que é para realizar os sonhos de Deus. Porque verdadeiramente, o sonho de Deus é que o seu chamado seja realizado, o sonho de Deus é que você seja próspero, que você tenha uma família bendita. O sonho de Deus é ganhar o Brasil para Jesus Cristo. O sonho de Deus é que realmente nós temos um povo que faz a diferença. Eu quero dizer para você, para que você realize o sonho de Deus, em primeiro lugar, você precisa ter o sonho de Jesus Cristo. Porque a partir do momento que você realizar o sonho de Deus, o seu sonho será realizado. Nós vemos uma palavra lá em Filipenses 2:5, que Paulo fala: tem em vós o mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo. Esse sentimento havia em Davi, porque lá em Atos fala que o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Então esse é o primeiro passo, amado, para que a gente realize o sonho de Deus. Nós precisamos ter o sentimento pela obra. Nós temos que fazer aquilo que nós nunca fizemos por amor a Cristo. Porque esse é o objetivo, esse é o caminho. Nós nunca fizemos pelo nosso chamado. A mina que tem o sentimento de Jesus Cristo, ele está em todas no projeto Amar. Em nome de Jesus, ele não aceita. Porque uma coisa que eu falei na reunião da intercessão foi: essa gitana, quem vai ganhar essa gitana? É aquela que tem o sentimento da vida. É aquela que tem o sentimento de Jesus Cristo. Então, amado, em primeiro lugar, você precisa ter o sentimento de Jesus Cristo, para que o sonho de Deus seja realizado. Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Qual o sonho que Deus tem para você, para o seu chamado? Vai ser realizado se você tiver o sentimento da vida. Em segundo lugar, para que realmente o sonho de Deus seja realizado, você precisa pagar o preço. Porque nós vemos que Jesus Cristo, ele tinha uma grande missão, que era realizar o sonho de Deus. E o sonho de Deus era que Jesus Cristo fosse até a cruz. Por quê? Porque se Jesus Cristo fosse até a cruz, ele salvaria a humanidade. Então esse era o sonho de Deus, que nós não ficássemos perdidos, mas que nós fôssemos salvos. Então, em nome de Jesus, você precisa pagar o preço pelo seu chamado, você precisa pagar o preço pela sua casa, por aquilo que são os seus objetivos. Se você tem o desejo de fazer uma faculdade, se você tem o desejo de ser um grande profissional, você precisa pagar o preço. Você não pode ficar parado. Como Jesus Cristo, que tinha essa missão de chegar até a cruz. Imagina que Jesus Cristo enfrentou diversas coisas. E é isso, pagar o preço
nós vamos enfrentar diversas dificuldades, mas nós vamos realizar aquilo que é o nosso sonho e aquilo que é o principal sonho de Deus. Em terceiro lugar, você precisa aceitar os desafios de Deus. Nós vemos lá no livro de Josué, que Josué recebe uma grande missão de Deus, que era entrar no lugar de Moisés, para fazer com que o povo de Israel entrasse na terra prometida. O sonho de Deus era que o povo de Israel entrasse na terra prometida. E nós vemos que durante o deserto o povo de Israel foi um povo muito problemático. E só Josué e Caleb, eles entenderam aquilo que era o sonho de Deus. Eles foram os únicos que passaram no deserto que entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles entenderam aquilo que era o sonho de Deus. O sonho de Deus era que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Em nome de Jesus, aceite os desafios de Deus, aceite aquilo que Deus tem colocado na sua vida, tanto na sua casa, tanto na sua família, no seu trabalho. Não tenha medo, porque o desafio de começo ele traz o medo. E nós vemos que Deus fala para Josué 3 vezes: Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, Josué, porque eu sou contigo. O desafio traz o medo, mas a partir do momento que você entende o desafio e você vai para cima e você coloca a mão, em nome de Jesus, você consegue realizar aquilo que é o sonho de Deus. Por isso, em nome de Jesus, que essa palavra possa ser falada com você, que você possa meditar na sua casa aquilo que são os sonhos de Deus. Em nome de Jesus, o que vai ser da sua vida daqui a 5 anos? Qual o sonho de Deus que Deus tem para a sua vida daqui a 5 anos? Eu estou falando tanto profissionalmente, tanto ministerialmente, que é o mais importante na nossa vida. Então se planeja, pensa nisso, porque Deus tem grandes sonhos para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então,